Tribunal de Contas alerta sobre possível falta de insulina no Ministério da Saúde. O TCU, Tribunal de Contas da União, alerta que pode faltar insulina para diabetes nos estados, porque o estoque do Ministério da Saúde acabará em abril. A informação consta do processo votado pelo órgão na última quarta-feira, dia 29, de relatoria do ministro Vital do Rego. O Ministério da Saúde disse ao TCU que, diante do insucesso das licitações realizadas na gestão do governo Bolsonaro, optou por realizar a compra direta emergencial do produto, em janeiro deste ano, para impedir o desabastecimento. O chamamento público consta do Diário Oficial do último dia 8 de março. Vou voltar aqui no tempo, que nós falamos aqui, no ano passado, inclusive, no Virtual News, da questão dos insumos referentes a composição das vacinas. Né? O que acontece? Pandemia, redução, tudo isso desencadeou, né, uma situação que agora vem reverberando. Produção de insumos, redução de vacinas. Como é que fica essa condição? Para você produzir a vacina, você tem que ter a matéria-prima, você tem que ter os insumos. A pandemia fez com que isso retrocedesse. E agora? Agora a insulina pode faltar, e nós falamos sobre a insulina e outros medicamentos o ano passado. A dificuldade da compra. Por quê? Quando você tem uma menor demanda, né, as pessoas vão mais atrás do produto que você tem a oferecer. O que acontece com o produto? Ele sofre alta. E com a alta do preço, você vai vender, é um negócio, vai vender para quem está pagando mais. Então a dificuldade também é essa. Né? Tem mais procura do que oferta. E aí, Juliana? E aí que tem uma palavrinha chamada planejamento também, né? Porque aí eu estou falando no sentido assim, de como o governo precisa se organizar para garantir a prestação do serviço. Né? Porque nesse caso em específico, é o acervo de medicamentos que o governo tem a obrigação de fornecer para a população acometida de uma determinada doença. Então, o que precisa agora é organizar a casa para que isso não aconteça, porque a insulina é um dos medicamentos mais necessários por conta do número de pacientes que necessitam diabéticos. Então, se a gente... É uma das doenças que mais acomete. Mais acomete. Inexplicavelmente, uma das coisas que eu fico me perguntando, mas, gente, diabetes, não tem como tratar, não tem... É isso. Se você não tem o medicamento, a pessoa vai começar a ter as reações da doença de forma mais... Nos membros inferiores, nos membros superiores, nas pontas, nas margens. Então, eu acho que não pensar, não planejar, não organizar o uso do recurso público para garantir o mínimo, porque você sabe que a demanda existe, está lá, está no posto de saúde, está no hospital, tem lá a quantidade de pacientes que fazem desse serviço, é um medicamento de uso contínuo. Não há explicação plausível para que essa comunidade que precisa desse medicamento não seja assistida. O nome disso é falta de planejamento. Eu vou começar a fazer uma campanha de incorporação de valores aos nossos commodities. Os insumos. Se bobear para a insulina, tem muita coisa que sai da mata, da Amazônia. Tem muita coisa que tem no Brasil aqui. Se nós temos 120 milhões, e desses 120 milhões tem um percentual grande que necessita de insulina, está na hora de começar a imaginar a produção de insumos no país, para vender para o mundo. Deixar de ser um comprador e passar a ser um fornecedor para o próprio país e para o exterior. Por que não? Trazer para cá essa possibilidade. Né? Já que nós temos a matéria-prima, já que nós temos a condição, e por que não? Acho que está na hora de começar a observar e voltar a buscar autossuficiência em algumas situações. No petróleo, no óleo de soja, que está muito caro, nos insumos. Caríssimo. Né, na medicação, nos insumos. Precisamos começar a olhar dessa forma. Se há um mercado para isso, e está se provando que há um mercado para isso, e um dos maiores consumidores é o governo, está na hora de começar a trabalhar os nossos commodities. Né? Até porque a gente tem exemplos positivos, né? Quando a gente pensa aí na Fiocruz, no Butantan, na produção das vacinas, mas que ainda não tinha
seus insumos, né? Estava dependendo da China. Né, os tipos de insumos que ainda existiam, mas que está comprovando cada vez mais a competência da ciência no Brasil, né? E estava dependendo dos insumos que vêm da onde? Da China. Ai, meu Deus, a China. Então, 10h33, vamos para mais... Nada contra, mas contra. Também vamos refletir aí, viu, presidente da China, que o negócio aí é muito complicado. Os militares americanos já estavam de olho já nesse avanço econômico chinês. Eles já fizeram também, claro. Né? Agora tem alguém também fazendo e aí não é legal.